Vamos passar para a palavra, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos ler 2 versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1:5 e 2 Timóteo 3:15. São esses 2 versículos aqui que nós iremos discorrer esta mensagem. Primeiro, 1:5 diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 3:15, 2 Timóteo 3:15, que diz o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e rogo ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos conduzindo àquilo que o Senhor deseja esta manhã, por meio desta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Esses 2 versículos que nós lemos aqui, queridos, são versículos em que Paulo está dizendo ao seu discípulo amado Timóteo. E Timóteo via na vida dele algo tremendo, né? Ele diz aqui: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti, que também em ti. E ele diz mais, no capítulo 3, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, eu queria falar aqui esta manhã a relevância de uma mãe na vida de seu filho. Tá? Nós podemos, através de Atos dos Apóstolos, em Coríntios também, no livro de Efésios, nós podemos observar aí no livro de 2 e 2 Timóteo, que Timóteo ele foi um grande homem de Deus. Ele se tornou o companheiro mais próximo de Paulo, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. Se nós observarmos a história de Timóteo, ele teve várias missões delegadas por Paulo. Podemos citar Tessalônica, lá em Corinto. Nós podemos dizer que Timóteo acompanhou Paulo em uma das suas viagens para Jerusalém, quando levaram oferta aos pobres da Judéia, e logo em seguida, Paulo foi preso, Timóteo estava ali, né? Ele estava presente quando Paulo foi preso em Roma. Então, Timóteo ele teve uma história de um grande homem de Deus. A Bíblia fala que ele foi pastor da igreja em Éfeso, mas eu quero que vocês entendam que Timóteo, ele foi o que foi, por ter tido uma base desde a sua infância. Ele teve ensinamentos dentro do seu lar, e esse ensinamento veio através da sua mãe Eunice. Essa mulher foi uma bênção, queridos. Eu vejo aqui Eunice, uma mãe que exerceu uma importante influência na vida do grande Timóteo. Eu quero dizer, esse grande Timóteo, não no seu aspecto físico, mas no aspecto que ele foi no reino de Deus. Porque a Bíblia mesmo menciona que Timóteo foi um cara tímido, diz a palavra que ele não era saudável, né, que ele tinha as suas debilidades. Mas a sua situação física não o deixou de ser um homem de relevância ao reino de Deus. E se ele foi um homem relevante ao reino de Deus, ele recebeu uma base
maravilhosa que veio dentro do seu lar. E nós podemos destacar aqui que essa base maravilhosa que ele recebeu dentro do seu lar veio pela sua mãe. Primeiro, da sua avó. Lloyd ensinou Eunice. Eunice ensinou Timóteo. E aí a coisa aconteceu dentro desse lar. Então, queridos, eu queria destacar aqui algumas características de Eunice, para que toda mamãe possa aprender com Eunice. Né? Então, essa palavra aqui é uma palavra que ela é direcionada para as mamães, mas vejo eu que serve para todos nós também. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos ser o quê? Cristãos aonde nós estivermos. Então, Eunice aqui foi aquela mulher que foi uma cristã, que abençoou muito a sua casa. Mas, queridos, a Eunice foi aquela mulher em que abençoou muito a vida do seu filho. E ela abençoou muito a vida do seu filho através das suas características. E a primeira característica que nós podemos destacar aqui foi uma fé íntegra. Eunice foi aquela mulher que teve uma fé íntegra. Vou ler novamente esse versículo 5 do capítulo 1, porque é de suma importância nós não apenas lermos, mas nós precisamos aprender. E esse aprender tem que estar no nosso coração. Esse aprender, ele precisa gerar vida em nós. O que Paulo fala? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, meus irmãos, para que Timóteo tivesse uma fé sem fingimento, ele viu em sua mãe uma fé íntegra. A Bíblia me mostra que Lloyd ensinou sua fé para a filha Eunice, e juntas transmitiram a sua fé para Timóteo. Olha o quanto isso foi tremendo. Nós podemos aprender aqui que uma formação espiritual na família é muito importante para todos, queridos. Hoje nós, levando para os dias de hoje, nós queremos ensinar muitas coisas para os nossos filhos, e isso não é errado. Mas o que é mais importante, o ensinamento para os nossos filhos, é na sua formação espiritual, ok? A formação espiritual, ela é mais importante do que qualquer outra coisa na vida de um filho. Eu fico imaginando um pai cristão, uma mãe cristã, que vê seu filho bem financeiramente, bem estruturalmente, mas longe dos caminhos do Senhor, imagino eu que é uma frustração muito grande. Porque a Bíblia me mostra que a maior herança que um pai deve deixar para o seu filho é Deus, é a presença de Deus, é a vida de Deus no coração dele. Essa é a maior herança. Não adianta nada o seu filho conquistar o mundo, ser bem-sucedido, receberem vários aplausos, várias homenagens neste mundo afora, e ser reprovado por Deus. Não faz sentido. Não tem relevância nenhuma. E é por isso que os filhos, eles precisam ter uma formação espiritual dentro da sua casa, dentro do seu lar. Paulo destaca aqui que Timóteo, ele veio de um lar piedoso. E esse lar piedoso significa que ali era pregado e vivido o evangelho. Paulo nasceu, ele cresceu, ele viveu debaixo de um ambiente em que Deus ele era adorado. A presença de Deus era real. Timóteo. Era real. Timóteo ali, ele via Deus na presença da sua mãe e da sua avó. E isso é algo tremendo, queridos.
Por que eu falo que é tremendo? As crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Já percebeu isso? A criança ela é uma grande analisadora. Ela consegue exatamente ver Deus na sua vida, ou então ver outra coisa. Então, todas as mamães, creio que não só apenas as mamães, mas todos nós também, nós precisamos demonstrar o caráter de Deus, a presença de Deus, através das nossas vidas dentro dos nossos lares. Queridos, isso aí deve ser desde o ventre. Essas crianças desde o ventre materno. É desde o ventre materno, essas crianças, elas precisam sentir a presença de Deus. Isso me faz lembrar uma cena maravilhosa que a Bíblia nos mostra. A Bíblia fala que Maria, mãe de Jesus, quando Jesus estava em seu ventre, ela fez uma visita à mãe de João Batista. Quando ela chegou, elas se encontraram, né? Nós podemos perceber ali que era um lar cristão, era um ambiente de adoração, um ambiente de vida para com Deus. Quando a mãe de João Batista pega na barriga de Maria, a Bíblia fala que a criança tremeu, que a criança mexeu. Isabel, quando ela pega naquele ventre, começou a ter ali, o menino sentiu, houve um toque da presença de Deus ali, houve uma manifestação da graça. Ou seja, a criança ela tem a sensibilidade já de sentir a adoração de Deus desde o ventre, naquele ambiente. Então, queridos, podemos perceber aqui que a maior influência que Eunice teve sobre Timóteo foi transmitindo a sua fé. E é bom nós analisarmos esta manhã e pensar o que nós estamos transmitindo dentro dos nossos lares para os nossos filhos. O que a gente transmite? Essa transmissão, são atitudes. O que sai da sua boca? O que sai das suas palavras hoje lá na sua casa? O que seu filho tem ouvido? O que seu filho tem enxergado na sua vida? Se Timóteo foi um homem relevante no reino de Deus, na glória de Deus, nós podemos perceber que ele aprendeu com a sua mãe não só em palavras, mas em ações também. Esse ensino foi tão eficaz que Timóteo exatamente exibia uma fé sem fingimento. Essa fé sem fingimento significa, meus irmãos, uma fé sólida, uma fé que teve raízes profundas. Aprendeu dentro do seu lar. Existem coisas, queridos, que criança aprende dentro do lar, que não são ensinados na igreja, viu? Crianças passam muito mais tempo no lar do que na igreja. Isso é responsabilidade. O que Eunice ensinou para seu filho foi uma vida de responsabilidade que ela tinha diante de seu filho. Então, isso foi uma bênção na vida dessa mulher. Outra característica que nós podemos destacar aqui, palavra de Deus. Eunice foi uma mulher que ela usava a palavra de Deus, ela lia a palavra de Deus. Ela é uma pessoa que tinha amor à palavra de Deus dentro da sua casa. 3,15 diz novamente, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Isso Paulo falando para Timóteo. E se desde a infância sabes as sagradas letras, de quem que ela aprendeu isso? Perdão, de quem Timóteo aprendeu isso? De Eunice. Porque a Bíblia fala que Timóteo, o seu pai era grego.
Aí a Bíblia não menciona se o pai de Timóteo foi crente. Mas a Bíblia fala que Eunice era uma judia cristã. Ela era crente. Então a Bíblia ela nos mostra, nos dá a direção que tudo que Timóteo aprendeu veio da sua mãe Eunice. Então Eunice era aquela pessoa que falava da palavra de Deus. Ela tinha prazer da palavra de Deus. Ela educou Timóteo de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Timóteo andou nos caminhos do Senhor. E ele aprendeu a palavra de Deus desde cedo. Queridos, eu acho lindo o que essa mulher fez. Essa mulher, ela cumpriu o seu sacerdócio na sua casa. Sacerdócio. Creio eu que ela aprendeu essa lição lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, que eu acho que todos nós conhecemos essa passagem. Mas nós vamos ler ela novamente, para que nós possamos colocar isso em ação dentro dos nossos lares. E essa ação aqui não serve apenas para as mamães, mas serve para os papais também. Que diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja bem, queridos, tu as inculcarás a teus filhos. Repete comigo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Aonde que é? Na sua casa. Não é na igreja. Não é na professora de Geração Vida. Não é aqui. Não é em outro lugar, queridos. É na tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então eu acho interessante que delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Se ele está falando isso, é o tempo todo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela precisa ter significância em nossos corações, na nossa vida. A gente precisa viver a palavra de Deus o tempo todo. E o que deve sair das nossas bocas é a palavra de Deus. Cante hinos de louvores dentro da sua casa. Deixe de cantar Roberto Carlos. A minha época era Roberto. Hoje eu não sei o que as crianças estão ouvindo. Né? A minha vida foi ouvir Roberto. Hoje eu sei o que o povo está ouvindo. Pior que o Roberto, né? Mas a Bíblia nos fala aqui. O que as crianças devem ouvir dentro dos nossos lares é a palavra de Deus, queridos. E que isso possa ser real dentro dos nossos lares. A maior parte do tempo dos nossos filhos sempre são em casa. E é em casa que se aprende. Professor, Irã, sofre muito, né, Irã, por conta disso. A educação dos filhos se aprende dentro do lar. Educação cristã é dentro do lar. Valores do reino de Deus é dentro do lar. O seu filho vai ser, futuramente, aquilo que ele aprendeu lá atrás. A formação do caráter de uma pessoa, ela é formada dentro de casa. Então, meus irmãos, Eunice, ela verdadeiramente viveu o que está escrito em Provérbios 22, 6. Ela ensinou a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Isso é muito sério, queridos. Eunice nos mostra aqui que compete aos pais o ensino e a formação do caráter dos filhos. Como isso se desenvolve, irmãos?
Vamos refletir sobre esse versículo. Eunice ensinou a criança aonde? No caminho. Gente, os pais não devem ensinar o caminho. Isso é inadequado. Porque significa apenas apontar uma direção para os seus filhos. Mas a vida relevante para os seus filhos é quando o pai ensina no caminho. Não adianta você apontar uma coisa para o seu filho, uma coisa que você não faz. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Como é que ele vai para a igreja se você não vai? Como é que ele vai ser um homem de Deus dentro do seu lar se você não é? Como é que ele vai ter paixão, amor pela palavra de Deus se o seu filho não vê você ler a palavra de Deus? Não tem como. E Eunice foi essa mulher, queridos. Eunice foi aquela mulher, eu acho bacana, que eu estava lembrando, que eu estava meditando aqui a palavra, uns aos outros. Ela foi isso no seu filho. Ela andou junto com o seu filho. Ela foi exemplo para o seu filho. Ela serviu de modelo para o seu filho. Ela foi essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor pela Eunice. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa mulher ela nos traz grandes lições, porque ela me mostra que o exemplo é a única forma de se ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar o filho. Apenas assim. Apenas isso. Então, por isso que é importante ensinar o seu filho no caminho, mas não o caminho. Você não vai ter autoridade. Nunca. Hoje, nós temos amizades, né? Lá fora eu tenho muitos amigos fora. E eu tenho muito, a minha maior amizade são com homens, né? E muitas vezes, quando nós encontramos, nós abrimos os nossos corações, falamos, né? Todos nós temos isso. Aquelas conversas agradáveis de abrir o coração. E uma das coisas que eu mais escuto, queridos, é pais sem autoridade diante de seus filhos. Porque ele quer dar conselhos. A única coisa que os filhos falam para eles é o seguinte: quem é você? Quem é você? Filhos adolescentes, falando isso para os pais. Então, é importante a gente observar essas coisas. E o quanto eu aprendo em relação a isso. Porque eu já fui pai um pouco mais de idade, meus filhos são pequenos ainda. E eu fico olhando, eu fico observando, eu falei, Senhor, livre isso de mim. Que os meus filhos possam ver a minha vida de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus nos dá essa oportunidade, nos dá essa alerta. E Eunice foi aquela mulher que teve essa vida constante. Se teve vida constante, ela foi convicta. Ela não vivia baseado a emoções. Mas ela tinha uma vida com Deus plena. Ela era convicta naquilo que ela tinha na vida dela. O que ela tinha era a presença de Deus. E isso ela conseguiu transmitir de uma forma muito real para Timóteo. Então, queridos, eu quero que vocês, não sei se eu coloquei na projeção, mas eu queria que vocês anotassem o que eu vou dizer aqui. Os filhos não podem escutar a voz dos pais se a vida deles reprova aquilo que eles ensinam. Eu vou repetir. Os filhos não podem escutar a voz dos pais se a vida deles reprova aquilo que eles ensinam. É importante nós olharmos para nós mesmos. O testemunho de conversão dessas mulheres era reconhecido não só apenas para Timóteo, mas por toda a igreja. Porque quem diz essa palavra foi o apóstolo Paulo. Ele citou a vida de Paulo, mas porque ele foi influenciado pelas suas mães. Hoje nós estamos
hoje é atual, né, as pessoas procurarem os influenciadores, né? Mas a maior influência dos filhos são os pais, viu, gente? Dentro dos seus lares. Vamos tomar cuidado quem está influenciando os seus filhos nos dias atuais. E hoje eu tenho visto muita ação diabólica na internet. Vamos tomar cuidado. Amém? Timóteo viu o tratamento que Eunice dava para Lloyd. E você sabe qual que era o tratamento que Eunice dava para Lloyd? Honrando-a. Aí você vê que essa Eunice foi tão mulher de Deus, ela foi tão abençoadora, que quando Timóteo viu isso, o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso lá em Efésios capítulo 6, dizendo o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe. Então Timóteo, ele aprendeu até isso, queridos, de ver Eunice honrando a sua mãe. E foi uma das coisas que Timóteo aprendeu na sua caminhada cristã, foi a obediência, que veio através de Eunice para com a sua mãe. Porque a Bíblia ela fala o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, isso significa que é o quê? Obediência. Obediência. A única forma de nós honrarmos os nossos pais é obedecendo às suas ordens. Então, quando Timóteo percebeu isso da sua mãe, viveu isso, vendo a sua mãe com a sua avó, não foi difícil Timóteo ser obediente às ordens de Paulo. Porque, meus irmãos, Timóteo, ele foi uma pessoa que foi ordenado a ser pastor da igreja, em Éfeso. E se vocês observarem, se vocês olharem para o contexto daquela época, ser pastor naquele tempo é bem diferente dos dias atuais. Ser pastor hoje é uma bênção, queridos. Antigamente ali, Timóteo ele era perseguido. A Bíblia fala que no tempo lá em Éfeso, Nero era aquela pessoa que ele perseguia os cristãos. E Timóteo manteve firme. E por que ele manteve firme? Porque ele teve ordens dadas por Paulo para seguir naquela igreja. Paulo direcionava ele, dizendo o seguinte: olha, tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado para você ordenar líderes para a igreja, você precisa conduzir a palavra. Então Paulo deu várias ordens para Timóteo, e Timóteo não teve problema com isso, porque ordens, quando são dadas, elas são para serem obedecidas. Se Timóteo teve essa relevância para com Paulo, é porque ele aprendeu a ser obediente desde a sua infância. Então nós podemos perceber que Timóteo, ele nunca foi rebelde. Você sabe por que ele nunca foi rebelde? Porque ele nunca viu a sua mãe ser rebelde com a sua avó, Lloyd. Então ele viu Eunice sendo uma pessoa obediente à sua mãe. Então, queridos, nós podemos ver que essa família, ela foi uma família que andou de uma forma certa para obter um resultado certo. Não tem como você andar de uma forma errada e querer receber no final da sua vida coisa certa. Amém por isso? Vocês estão comigo nesse raciocínio? Então, queridos, se você sonha de ver o seu filho, você tem o desejo no seu coração de ver o seu filho terminando a sua vida dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você precisa
implantar um fundamento na vida do seu filho. É desde a infância, mostrando para ele o que é ser uma pessoa de Deus. Timóteo aprendeu isso. Então, meus irmãos, esse foi um dos grandes aprendizados que Timóteo teve em sua casa. Terceiro, que segue a mesma linha de raciocínio, testemunho de vida. Em Atos 16:1, Lucas, ele está direcionando essa mensagem, citando a vida de Timóteo, que diz o seguinte: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha aí, havia ali um discípulo. Aonde foi formado esse discípulo? Veio da sua casa, queridos. Paulo já conheceu Timóteo, Timóteo já sendo um discípulo de Jesus. Você vê o quanto é importante, o quanto é desafiador, o que uma mãe, o que os pais têm em relação aos seus filhos. Isso é desafio para todos nós. Por isso que vida cristã, ela não é um estilo de vida, assim que você se faz aos domingos. A vida cristã, ela tem que ser seu estilo de vida todos os dias, a todo tempo, a todo instante. Quarto, para nós encerrarmos aqui, uma característica tremenda dessa mulher. Uma mulher forte. Eunice era uma mulher forte. Para você conduzir o seu filho, você precisa de ser forte. Eunice mostra para nós que ela era uma mulher de uma disposição tremenda, queridos. A pessoa forte, queridos, que eu quero dizer, não é uma pessoa que tem palavras ríspidas, forte no seu aspecto físico, mas uma pessoa de atitude, uma pessoa que não tem preguiça, uma pessoa que arregaça as mangas e faz. Porque a Bíblia me fala aqui que se o homem, o marido, era grego, o esposo de Eunice era grego, isso nos dá a entender que provavelmente esse homem não era crente. E nós devemos entender que naquele tempo, quem tinha a voz ativa dentro do lar era o homem, não era a mulher. A esposa daquele tempo era muito tratado como uma escrava, uma do lar ali, uma serviçal do lar, que ela só servia ali para cuidar de casa e tomar banho, dar comida aos seus filhos e mais nada, porque quem ensinava eram os pais. Ela foi diferente. Ela foi uma mulher forte. Eu vejo Eunice uma mulher guerreira, pelo contexto daquele tempo que ela vivia. Ela não tinha autoridade, não tinha voz de autoridade, mas mesmo assim, ela fez. Mesmo diante de um cenário difícil, mesmo diante de circunstância desfavorável, ela fez aquilo que deveria ser feito. Ela não se prostrou, ela não cruzou os braços, ela não fez de vítima da circunstância desfavorável, da cultura, que a cultura favorecia a ela. Mas ela lhes fez o que toda mulher faz, ela se posicionou, a mulher forte faz, ela se posicionou. Ela mostrou a sua autoridade de mãe na vida de seu filho. E ela fez de Timóteo quem ela era. Mãe forte, fez um filho forte. Ela mostrou quem ela era para o seu filho. E com certeza,
o seu filho aprendeu muito quando, na sua fase de adulto, sofreu essa perseguição lá em Éfeso. A mãe dele, a Eunice formou Timóteo uma pessoa forte. E ele precisou ser forte na sua caminhada cristã. Eu estou falando isso, eu lembro da minha vida. Me lembrei da minha vida. A minha infância foi muito difícil. A minha infância não foi fácil. Eu, desde pequeno, com 12 anos de idade, o meu pai, ele sofreu um AVC, e ele nunca mais andou. E ele ficou, ele nunca mais foi uma pessoa normal, nesse período. Ele teve sequelas, e ele se tornou uma criança. Ele ficou adoentado com 42 anos, se eu não me engano foi com 42 anos, vai fazer 30 anos que ele faleceu, esse ano. E meu pai se tornou uma criança. O que eu lembro na memória é que no aniversário dele de 45 anos, 43 anos, você sabe como é que era o aniversário dele? Bolo. Aquele aniversário que teve um aniversário de criança na sexta-feira, da Rafaela. O aniversário do meu pai era daquele jeito. Colocava chapéuzinho na cabeça dele. E minha mãe fazia docinhos de leitinho, brigadeiro, bolo, e cantávamos parabéns para ele. Então, meu pai se tornou uma criança, né? E isso foi durante 5 anos. Colocava comida na boca dele. Ele não conseguia se locomover, ficava deitado. A minha casa, o quarto dele virou um quarto de hospital naquele tempo. E isso há 30 anos atrás é bem diferente de hoje, viu, gente? Bem difícil. E minha mãe, ela se tornou a dona do lar, a chefe da família, a mãe e pai de 2 crianças e enfermeira de um adoentado. Durante 5 anos. E nós todos assistindo ali. E você sabe uma coisa que minha mãe me ensinou? Ser forte. Minha mãe nunca desistiu. Passamos por perrengues. Nós dependíamos financeiramente de ajuda das pessoas. Porque minha mãe, ela foi do lar. Minha mãe não tem cultura, ela nunca estudou. E o sonho dela era formar eu e minha irmã. Dar formatura para nós. E a minha mãe, ela fez de tudo, gente. Assim, passou por humilhações, porque meu pai, o que ele recebia, porque ele foi aposentado por invalidez, ele teve um salário, ele tinha um salário mínimo. E esse salário mínimo não pagava nem os remédios dele na época. Então, minha mãe tinha que ajudar ele, sustentar a casa, pagar aquelas contas fixas que todos nós temos, e ainda sonhando querer dar um colégio, um estudo para mim e para minha irmã. Aí eu me lembro que ela, de madrugada, ela ficava costurando, fazendo calcinhas. Não dormia, gente. E foram 5 anos. Os irmãos do meu pai eram pessoas bem-sucedidas. Ela tinha plena condições de pegar o meu pai e entregar meu pai para eles, porque a situação era muito desfavorável. Vi minha mãe várias vezes chorando,
abatida, não tendo vida. Mas ela nunca desistiu. E foi o maior ensinamento que eu tive na minha vida. Se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa forte hoje dentro de mim, é porque eu tive uma base sólida. Eu vi isso na minha casa. De nunca se entregar por uma situação desfavorável. Nunca. Nunca se entregar. Nunca aceitar a derrota. Vi minha mãe várias vezes chorando. Mas nunca se entregando. Então, irmãos, Eunice era essa mulher. Ela não se entregou. Não se entregou mesmo. E ela fez desse homem um homem forte. Que tudo que ele suportou foi fruto da base que ele viu na sua casa. Então, minhas queridas, meus queridos irmãos, Eunice foi muito relevante, pois preparou Timóteo a andar nos caminhos do Senhor. Eu quero esta manhã orar por vocês, mamães, para que vocês saiam daqui fortalecidas pelo Senhor. Porque a dádiva que Deus deu a vocês de serem mamãe é uma coisa maravilhosa. Mas eu sei que isso requer muita graça, muita força, muita sabedoria e, acima de tudo, muito temor de Deus. Eu quero consagrar a vida de vocês aqui esta manhã ao nosso Deus, para que vocês possam fazer aquilo que Deus deseja que vocês possam fazer. Mostrar a glória de Deus na vida de vocês para os seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu queria aqui, eu e o pastor Robson, nós vamos aqui esta manhã ungir todas as mamães. A equipe de louvor pode vir aqui em cima e eu queria chamar todas as mamães a estarem aqui à frente. Nós estaremos abençoando essas mamães. Amém. Glória a Deus. Eu queria que vocês, pais, homens, possam, juntamente conosco aqui, interceder por essas mulheres. Porque vocês valem ouro, viu, gente? Vocês não sabem o tanto que vocês são importantes. O quanto vocês são uma bênção, o quanto vocês são maravilhosas. O quanto que vocês podem fazer na casa de vocês, na vida dos filhos de vocês. Enquanto nós estivermos orando aqui esta manhã, eu quero que vocês concentrem-se ao Senhor e pede ao Senhor, dai-me graça, dai-me sabedoria, dai-me saúde para conduzir essa obra, né, que Deus deu a todas as mamães.